Olá, turminhas. Boa tarde, sétimo D, sétimo E e sétimo F. Vou explicar, tá, as atividades dessa semana. Vocês têm que fazer na apostila e no caderno, tá? Sobre as palavras da apostila 4, tá? Das palavras terminado em izar com S e izar com Z. E também uma produção textual que vocês vão ter que elaborar, tá bom? Espero que todos estejam bem, né? E que o ano que vem as coisas voltem ao normal o mais rápido possível para a gente poder se encontrar novamente, tá? Tô com saudade de todos vocês. Vamos lá, então? Ó, na página 24, tá? Quadro Importante Saber, tá? Dá uma lidinha, tá? Ó, ao responder as questões anteriores, você deve ter percebido que há situações específicas para o uso das terminações izar com S e izar com Z, ou para o emprego da letra S, tá? Conhece algumas regras para esses usos. Usa-se a terminação izar com S para grafar palavras derivadas de primitivas escritas com S. Por exemplo, aviso, avisar, tá? Avisar, né, vem de aviso, né? Então ela é uma palavra derivada da palavra aviso, né? Então ela continua com S. Usa-se a letra S nos sufixos ES, ESA e ESA, né? ESA, ISA, que indicam título de nobreza, por exemplo, marquês, marquesa, princesa, tá? Profissão, poetisa, papisa. Papisa é o feminino de papa, tá? Acho que na história do mundo só teve uma papisa, papisa Joana, tá? É um título, né? É um cargo, né, na igreja, né? Então, é praticamente uma profissão. Origem, né? Português, portuguesa, dinamarquês, dinamarquesa, tá? E também depois de tongo, causa, coisa. Terceiro caso, são grafados com a terminação isar, com Z, né, os verbos derivados de palavras que apresentam is, ize, em sua formação. Exemplo, cicatriz, cicatrizar. De palavras que não trazem is com S, né, ou is com Z, ao final também derivam verbos com terminação isar com Z, tá? Exemplo, legal, legalizar, tá? Então, são palavras que no plural ficariam com is, né? Mas no verbo fica com Z, ó, legal, legais. Mas aí no verbo fica com Z, legalizar. Aqui embaixo tem várias palavras, tá? No 4, ó, agora é sua vez. Com base nas regras apresentadas, escreva verbos que pertençam à mesma família das palavras abaixo, grafando-os com isar com S ou isar com Z. Tá? Então, todas essas palavrinhas aqui, vocês vão escrever o verbo correspondente a elas, tá? Por exemplo, na eternidade, eternizar, como que seria esse eternizar? Com S ou com Z? E as outras também, vocês vão transformar em verbos, tá bom? Na 5, complete as regras que formam as dicas para o caça-palavras. Em seguida, encontre no diagrama exemplos de palavras correspondentes a elas. Tá? Por exemplo, aqui ó, tem essa regrinha aqui, ó. Usa-se S nos sufixos ES, ESA e ESA, né? Ex, ESA e ISA, para grafar palavras que indicam título de... Aí no quadrinho Importante Saber tem a resposta, tá? Taranã, profissão ou... Qual que é a terceira? Encontre 3 delas no diagrama. Então, vocês vão encontrar palavras correspondentes a ela no diagrama. Por exemplo, profissão, né? No diagrama aqui, no caso palavras, tem, por exemplo, poetisa. Poetisa é uma profissão, né, que termina com ISA, tá? Aí vocês vão fazer a mesma coisa aqui em cima, vocês vão completar com as regrinhas, né?
com as regrinhas aqui do quadro Importante Saber, e vão procurar palavras correspondentes a essas grafias, com S ou com Z, tá bom? Aí vocês têm a produção textual aqui na página 26, tá? Que vocês vão fazer, recontar a história de um conto maravilhoso que você conhece, fazendo modificações. Você pode alterar o desfecho, que é o final, as características de algum personagem, seu destino, trazer uma personagem de uma outra história para participar dessa narrativa, etc. Use sua imaginação, abuse da criatividade, tá? Por exemplo, na história Senhorita Vermelho, né, que tem aqui na página 20, né? Nessa história aqui, Senhorita Vermelho, é uma história, é um conto de fadas modificado, né? Porque a Chapeuzinho Vermelha tá gorda e solteirona e a Branca de Neve tá velhinha já, né? Então, isso é uma releitura, né? De uma história que já existe, né? Ó, recrie a história ou trechos interessantes da obra. Procure atrair a atenção do leitor para o seu texto. Para isso, procure criar suspense. Isto é, oculte algum dado para só apresentá-lo no final do relato. Ao final da produção, seu texto será juntado... esse daqui não interessa, tá, gente? Então vocês vão fazer no caderno, tá? Esse quadrinho aqui, ó, para escrever o conto, né? Tá escrito notícia, mas é conto, tá? Qual é o público leitor, né? Infantil, juvenil, adulto ou todo público, né? Qualquer pessoa vai poder ler seu texto. Que linguagem você vai empregar? É uma linguagem mais formal, menos formal? A menos formal é a que a gente usa no dia a dia, com a família, com os amigos, tá? E a mais formal é a que a gente usa, por exemplo, no trabalho, numa entrevista de emprego, tá? Qual a estrutura que o texto vai ter, né? Vai ser uma narrativa, né? Vai ser em forma de poesias, com versos e estrofes, vai ser um texto dissertativo, né? Que nem esse daqui, né? Que é um texto contínuo, narrativo, dissertativo, tá? Onde o texto vai circular? Onde você gostaria que seu texto circulasse? Num livro, numa revista, na internet? Tá? Ó, essas orientações que tem aqui também são importantes, é bom vocês lerem, tá? Ó, orientações para produção. Seu conto poderá apresentar uma cena em que as personagens se encontram e dialogam sobre assuntos que apresentam relação com a época atual, como Senhorita Vermelho, tá? Você pode pegar dois personagens de dois contos famosos, fazer eles se encontrarem e conversar de assuntos atuais. Por exemplo, sei lá, pega o Peter Pan e o Shrek e os dois vão conversar sobre o coronavírus, né? Sei lá, a Cinderela e a Bela Adormecida se encontram e conversam sobre a violência contra a mulher, né? Seria interessante. Você pode introduzir no conto um elemento novo que tem alguma relação com a história original. Por exemplo, Branca de Neve encontra a casa dos 7 anões, que é toda informatizada, mas ela não sabe lidar com aquele mundo de botões. Outra ideia é propor um encontro entre personagens de contos diferentes. O encontro pode ser entre dois vilões, dois protagonistas, tá? Dois protagonistas são os dois principais, tá? Por exemplo, duas princesas, ou no caso do Shrek, o Shrek que é principal, e na história do Peter Pan que é o principal, tá? Mudar o ponto de vista da narrativa também é uma ideia bastante interessante. Por exemplo, contar a história da Branca de Neve do ponto de vista de um dos 7 anões, a da Chapeuzinho Vermelho do ponto de vista do lobo ou do caçador. Tá? Aí tem outras dicas aqui, tá? Prestar atenção nos verbos, fazer uma descrição do ambiente. Era uma floresta muito densa e fechada. Não, era numa cidade, numa cidade muito desorganizada. E como que eram os personagens? Os personagens já estão velhos, acabados, ou, né? Descrever o ambiente e os personagens. E aí tem outras dicas aqui que vocês podem ler.
e seguir, né, para ajudar no texto de vocês, tá bom? Então, galerinha, vou terminando por aqui esse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês na atividade e na produção textual, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.